Seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. É um pequenino tempo devocional no livro de Provérbios. Nós estamos na segunda parte do livro em que não é muito fácil fazer uma exegese de capítulos ou de textos longos, porque um provérbio e o seguinte não têm absolutamente nada a ver um com o outro, então nós optamos por trabalhar com temas e vamos procurando os textos que falam todos sobre o mesmo tema, para que a nossa meditação seja mais centrada. Obrigado por nos acompanhar. Hoje vamos meditar num tema que é muito citado no livro de Provérbios e acaba por ser importante para todos nós. Todos vivemos debaixo de algum tipo de governação. No tempo do livro de Provérbios, o governo era o rei, eram os príncipes. Hoje em dia vivemos numa sociedade republicana, democrática, mas continuamos tendo governantes e, portanto, aquilo que se aplica a este tipo de autoridade no livro de Provérbios, podemos aplicá-la às autoridades que estão onde nós vivemos. Vejamos então algumas das instruções claras a respeito do nosso cuidado para com os governantes. Provérbios 14, verso 35. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Prudência. Uma vida marcada pelo cuidado, uma vida marcada pela moderação, acabará por ser alvo de elogio, digamos assim, ou algo que pode gozar de favor por parte das autoridades. Portanto, devemos ter este cuidado e não agir de forma indigna ou incorreta ou sem honra. Capítulo 16, verso 10. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois, a sua boca. Aqui é um provérbio voltado para o rei, mas também nos chama a atenção de algo aqui. Que nos lábios do rei aquilo que ele decide está autorizado, ou seja, Deus autoriza. Nós encontramos no Novo Testamento textos do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, mesmo do próprio Senhor Jesus, nos falando a respeito da necessidade de respeitarmos as autoridades. Dai a César o que é de César. No caso aqui, o imposto, mas também a obediência e o cuidado com as leis. Paulo e Pedro orientaram submissão à autoridade na época do imperador Nero, que depois mandou matá-los. Mesmo assim, eles disseram que era necessário ser submisso, porque esta é um princípio cristão. E Paulo explica que tem a ver com o fato de Deus ser soberano e todas as autoridades são permitidas por Deus, por alguma razão, e nós devemos entender isto. Capítulo 16, verso 13. Os lábios justos são o contentamento do rei e ele ama o que fala coisas retas. Então, o cuidado com aquilo que falamos, sempre, por muitos motivos, mas também pelo facto de nós termos respeito pela autoridade. E o falarmos de forma correta e justa acabará por ser uma bênção para a comunidade onde nós estamos, que é a responsabilidade das autoridades. As autoridades certamente também poderão ter satisfação com isto. Capítulo 19, verso 12. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. Todos nós certamente queremos evitar aquilo que possa ser o bramido do leão, não é? Ou seja, a indignação por parte das autoridades. Então, a melhor coisa é realmente nós nos submetermos, às vezes, a autoridades que infelizmente não mostram muita sabedoria, abusam um pouco, sobretudo quem está em posições talvez um pouco mais baixas, às vezes é um chefe de repartição, alguma coisa assim do género. Enfim, quem tem autoridade tem. A melhor coisa é nós procurarmos ajudar o máximo possível. Capítulo 21, verso 1. Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Aqui é um apelo talvez para a oração, lembrando que as autoridades estão submetidas ao Senhor. E, portanto, às vezes nós achamos que quem devia estar naquela posição, nunca vou conseguir nada. Nós podemos orar, a oração tem muito poder e o Senhor inclina corações. E quantos de nós já tivemos a experiência de chegar a uma repartição, chegar a uma pessoa da autoridade, que outros nos avisaram, isto é muito difícil, é muito complicado, esta pessoa é assim, é assado. E chegamos lá e de repente, não é? Correu tudo bem. E aquela pessoa mostrou-se graciosa para connosco. É o que a Bíblia diz de achar graça aos olhos de... O Senhor inclina o coração daqueles que são autoridades. Afinal, Ele permite que eles estejam lá, mas Ele continua sendo Senhor e soberano acima de todas as coisas. Capítulo 22, verso 11. O que ama a pureza do coração e é grácio no falar, terá por amigo o rei. Então, as autoridades poderão ou deverão se aproximar
e criar laços mais próximos daqueles que têm uma atitude e uma postura que é uma postura de coração puro e graciosa. Nós não somos para ganhar a atenção das autoridades, somos porque naturalmente o cristão deve ser assim, mas também terá esta vantagem. Capítulo 22, verso 29. Vês o homem perito na sua obra, perante reis será posto. O fazermos o nosso trabalho da melhor maneira é um princípio cristão, porque a Bíblia nos ensina que tudo o que fazemos devemos fazer em nome do Senhor e para Ele. Então, esta é a nossa base. Mas se o fizermos assim, não será estranho que eventualmente sejamos reconhecidos como bons profissionais. Os bons profissionais muitas vezes são elevados. A meritocracia é um dos valores do mundo ocidental, não quer dizer que aconteça sempre, mas muitas vezes poderá acontecer e é também um incentivo que nos é dado pela palavra do Senhor. Capítulo 24, versos 21 e 22. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. A revolta, a rebeldia é algo que o mundo acha muito bonito. O mundo elogia os rebeldes, o mundo coloca os rebeldes num patamar muito alto, sobretudo o rebelde que morreu, não é? Morreu, quem seria sido, nós não sabemos se ele teria sido ou não. Mas a revolta muitas vezes é muito elogiada no mundo ocidental, é um dos princípios de uma das linhas políticas dominantes do mundo ocidental, mas o princípio bíblico nos diz que a rebeldia é uma coisa do inimigo. Então devemos ter cuidado. Haverá alguma base para alguma revolta? Quando existem autoridades que estão a ser profundamente antiéticas, que estão ferindo totalmente aquilo que são princípios cristãos e bíblicos, nós poderemos estar contra as autoridades. Estou a pensar numa ditadura, estou a pensar num governo como um Hitler, como um Stalin. Certamente não vamos nos submeter no sentido de aceitar ordens que são contrárias àquilo que é o ensino bíblico. Mas, no geral, nós não devemos fazer parte daqueles que levantam-se contra, estão sempre a falar mal, a criticar e a criar dificuldades. Capítulo 25, versos 6 e 7. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Lembra-nos muito aquela parábola que Jesus contou, não é? Se fores convidado para uma festa ou para alguma reunião, não te sentes na primeira fila. É preferível que te sentes atrás, porque vai ser muito desagradável que venham dizer-te, olha, tem uma pessoa importante, então, por favor, esvazia aqui o lugar. É muito preferível que te vão buscar no último banco e que te digam, olha, não podes estar aqui, isto aqui não é o teu lugar, por favor, vem mais para a frente. Então, este cuidado, sobretudo em relação às autoridades, não nos gabarmos daquilo que nós eventualmente até não somos. Capítulo 23, versos de 1 a 3. Quando te assentares a comer com um governante, atenta bem para aquilo que está diante de ti. Ou seja, moderação diante daquelas que são autoridades. Às vezes é-nos dada a possibilidade de participar de uma cerimónia, de um cocktail, de um banquete, de uma refeição. Devemos ter cuidado e moderação diante destas pessoas para não darmos um mau testemunho. Capítulo 29, verso 26. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Em última instância, nós lembramos que é o nosso Deus que é Deus, Rei e soberano sobre a terra. Termos o favor das autoridades pode ser útil. Viver preocupado em ter isto não deve ser a nossa preocupação. Nós estamos preocupados em agradar a Deus. E se o fizermos, as autoridades que estiverem a agir de forma correta vão se agradar de nós e vão concordar connosco. Este é um princípio cristão e bíblico. Está aqui no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. Respeitar e cumprir aquilo que são as regras, as leis da sociedade. Ser um exemplo como cidadão é um princípio que o crente em Cristo deve buscar ter. O servo do Senhor é alguém cuja vida é exemplo na comunidade aonde ele vive. Ele não dá espaço para que as autoridades possam castigá-lo de alguma maneira. É claro que ele não coloca a sua confiança nestas pessoas porque ele sabe que o seu coração não é digno de confiança e ele intercede, porque este também é uma ordem da palavra do Senhor. Oramos por estes que estão nestas posições porque sabemos que é uma posição de dificuldade. Que o Senhor nos encontre como bons cidadãos e também sejamos achados entre aqueles que intercedem e oram pelas nossas autoridades.